bem, olá amigos e amigas que acompanham o podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael de Aguiar. Este que é o primeiro programa, o primeiro podcast, primeira edição do novo ano de 2026. E hoje nós vamos bater um papo aqui, falar de assuntos muito interessantes com o empresário João Rafael de Aguiar. Também estamos com Luan Pontes, que é contador, integrante também da Sala do Empreender aqui na cidade de Guarabira, e você acompanha a partir de agora através das rádios Cultura 94,5 FM, Rádio Rural 95,5 e também o portal NE1 Notícias, que começa agora esta primeira edição. Empresário João Rafael, bom dia, seja bem-vindo à primeira edição do podcast Conversa Séria de 2026. Bom dia, Evandro, bom dia, Luan, e um bom dia especial a todos os internautas e também a todos os ouvintes da Rádio Cultura e Rural de Guarabira. Dizer que é com imensa satisfação que nós estamos aqui a transmitir o primeiro programa do ano e aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes e clientes e também a todos os colaboradores da nossa empresa de comunicação. Luan, seja bem-vindo ao podcast Conversa Séria, uma satisfação sua presença aqui conosco, bom dia. Bom dia, Evandes, bom dia, João Rafael, empresário João Rafael, secretário. Agradecer primeiramente o convite, o primeiro podcast do ano, dizer que é uma honra estar aqui e poder sanar algumas dúvidas aí referente à nova reforma tributária. Desejar também um feliz ano novo a todos e dizer que é uma honra estar aqui, João Rafael. Antes de adentrarmos nesse assunto tão interessante, que é a questão da legislação tributária, que já está em vigor nesse início de 2025, empresário João Rafael, nós tivemos aí no último dia do ano de 2025 um sorteio de uma moto 0 km e vários brindes que o Lojão Recall ofereceu a toda a sua clientela, que além de, evidentemente, ter aí as últimas tendências da moda masculina, feminina e proporcionar muitas facilidades na hora de você pagar, dividindo nos cartões, também aproveitou a reta final do ano de 2025 para presentear aqueles que compraram no Lojão Recall. E foi um sorteio de muito sucesso, né, seu João? Exatamente, Evandro, e também eu fiquei insatisfeito de ter participado com meus filhos, entendeu, desse sorteio na última quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2025. E tivemos como ganhador da motocicleta, que era o prêmio maior, claro, um dos nossos colaboradores que comprou exatamente na Central Alimentos, que é o nosso mercadinho, e abastece aos nossos companheiros de trabalho que desejam realmente comprar os seus alimentos ali. Então eu fiquei feliz porque a gente viu a felicidade de cada ganhador. Houve 2 prêmios antecipados da moto, houve 2 prêmios de vale compra de R$200 para o Lojão e também o prêmio maior, que era exatamente uma motocicleta V1 que foi entregue, acredito que já foi entregue, e o ganhador também comprou exatamente no nosso grupo, e eu fico feliz com essa colaboração que nós tivemos a oportunidade de distribuir para os nossos clientes e principalmente os nossos colaboradores que prestigiaram e muito as compras nesse final de ano. Empresário João Rafael, durante também nessa reta final de 2025, o senhor também é secretário de Indústria e Comércio, eu estava acompanhando inclusive em suas redes sociais, sorteios de vários brindes que aconteceu também no Shopping Popular aqui na cidade de Guarabira, né? Veja bem, esse Shopping Popular ele foi criado nas gestões anteriores, inclusive na época do saudoso Zenob Toscano, quando prefeito de Guarabira, ele separou uma parte daquele mercado e criou vários boxes para exatamente dar uma condição melhor àqueles pequenos comerciantes. Mas eu confesso que nos últimos anos foi deixado assim um pouco de lado. Não sei se as pessoas não receberam alguma motivação. Eu sei que a gente notava que estava um pouco esvaziando, não só pela parte da clientela, mas também por parte dos próprios comerciantes que estavam fechando os seus pontos. Com essa nova administração, a gente procurou exatamente, eu, Luan, Gilson e o Marconi, que é gerente do mercado, fizemos uma intensificação maior na divulgação e tivemos exatamente um impacto bem maior, sobretudo nas vendas. E a procura aumentou por pontos que ainda está desocupado
que está sendo relocado, exatamente isso, para que ali seja um movimento maior, cada dia maior. Então tivemos esse movimento de sorteio na época da Festa da Luz, no final de janeiro do ano de 2025. Tivemos também no Dia das Mães e tivemos no Dia da Criança. Então o shopping não ficou esquecido, ele ficou sempre lembrado. E os próprios comerciantes começaram a se organizar e exigir algo mais para o shopping, como, por exemplo, câmera. Precisava, a prefeitura mandou instalar as câmeras, ventiladores, que eram uma necessidade, também foram instalados. E tem se galgado algo a mais por conta exatamente do interesse daqueles que estão trabalhando naquele local. E a gente não mede esforço em fazer uma divulgação, fazer uma visita, orientar também as pessoas no sentido de que é preciso uma união importante entre os comerciantes para fortalecer aquele local. E eu creio que daqui para frente a tendência é de lançar aquela área comercial cada vez mais forte. Baseado nesse princípio de fortalecimento ali daquele mercado público, com essa reforma que ele está passando e que vai ser entregue nos próximos meses, eu acredito que vai justamente ser fundamental esse processo de modernização e de ampliação, valorização daqueles comércios, né? Exatamente, você fala exatamente na construção do novo mercado. Isso. Era um mercado que estava muito estragado. Não tinha condição de manter uma feira ali, principalmente com alimentos. Ali já vivia sendo cobrado pelo próprio Ministério Público e já tinha projetos. Há muito tempo que já tinha projetos em andamento para conseguir recursos para fazer um novo mercado. Porque ali não cabia reforma, ali cabia-se exatamente o que foi feito, demolir o mercado e construir um novo mercado. Claro que quando ficar pronto, nós vamos ter um trabalho, tanto a Secretaria do Meio Ambiente como a nossa Secretaria vai dar as mãos exatamente para fazer a seleção das pessoas que precisam entrar no mercado. Aquelas que já estavam no mercado têm assegurado as suas vagas de volta. Isso é um compromisso da senhora prefeita Léa Toscano. Mas o mercado vai ter uma ampla área, porque além de ser uma área muito grande, vai ter um primeiro andar, onde o projeto desse primeiro andar é exatamente uma praça de alimentação, ter alguns setores de confecção também e também ter artesanato. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa para divulgar aquilo que Guarabira tem de bom. E precisamos incentivar o mercado, cada vez o comércio de Guarabira. E esse mercado ele vai trazer muitos feirantes que hoje estão na rua para dentro do próprio mercado. Mudando a página agora para você que está acompanhando o primeiro podcast de 2026, estamos diante do empresário João Rafael de Aguiar e também do contador Luan Pontes, que são especialistas para a gente falar num tema bastante específico, que é a questão da legislação tributária. Luan, eu gostaria que você falasse um pouco do impacto que representa essa nova legislação que já está em vigor para todo o povo brasileiro desse ano de 2026. Evantes, eu trouxe um resumo Sim. Atualizado das principais mudanças que já entraram em vigor a partir de agora, né? Que trazem efeitos para pessoa física, empresários e contadores também. Vou falar um pouco sobre a nova estrutura tributária de consumo, Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS. A partir de agora, de janeiro, entra em vigor a fase de transição do novo sistema, que vai substituir gradualmente os principais tributos, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS. O CBS e o IBS entram em operação para produtor e prestador de serviço, que deverão passar a destacar agora nas notas fiscais a questão dos impostos, o CBS e o IBS. O CBS, que é o tributo federal, e o IBS, que é o tributo estadual e municipal. Nas primeiras etapas, as alíquotas são simbólicas, com valor de 1%. E para fazer um teste nesse período de transição. O importante salientar que a transição continuará por vários anos, né, o senhor sabe, com regras que vão se atualizando até 2033. Sobre o imposto de renda de pessoas físicas, houve a ampliação da faixa de isenção e a redução dos impostos. Com a nova legislação, haverá alteração significativa na isenção do imposto de renda
para a pessoa física de até R$5.000 e na redução progressiva dos impostos, até 7.350. No caso, vai ser uma taxa variável, né? Até R$7.350. Outra mudança que teve foi na tributação de lucros e dividendos. Isso aí vocês não entendem muito. Vai ocorrer a retomada da tributação de dividendos e a criação do imposto mínimo. Só cortar um pouco o raciocínio de Luan. Essa tributação sobre dividendos é o seguinte: digamos que você comprou um caminhão ou fez um investimento de informática, de tecnologia na sua empresa. Uhum. Aquilo ali é considerado lucro. Então, sobre aquele lucro que você já pagou todos os tributos, você vai ter que pagar mais de 10% de imposto. Foi um imposto criado pelo governo federal recentemente. E sobre todos esses investimentos, até a inflação do período, você vai continuar a pagar 10% de lucro desse acumulado que ficou durante o exercício. Para nós, eu acho que é um impacto muito grande, porque é uma bitributação. Agora, os contadores vão ter que orientar muito o comerciante. Ele pode ser um comerciante pequeno, um comerciante médio, tem que estar atualizado, porque a propaganda do governo diz que ainda não entrou em vigor 100%. Claro, a tributação da nova legislação ela é muito alta e começou com 1% para o pessoal ir se adaptando. Agora, eu pergunto a Luan como contador, caso você não faça adesão ao novo sistema, quais são as penalidades que podem incumbir exatamente sobre o comerciante que continuar faturando no modelo anterior? Se prejudica, multa, cobrança retroativa. Então, o comerciante, o empresário, ele tem que se adaptar, tem que procurar o contador, procurar entender como está sendo feita a nova reforma e procurar se adaptar, né? Porque hoje em dia, com várias mudanças, com as mudanças que tem hoje, a gente tem que se adaptar todo dia. Falando sobre essa tributação nova, ela vem do projeto de lei 1087/2025, que já começou a valer, seu João. Os dividendos até 31/12/2025 continuam isentos, mas a partir de agora, a partir de 2026, já tem que adotar os novos critérios das novas cobranças. Hoje, no ano passado, né? Hoje já vai passar a ser cobrado, mas no ano passado era isento, desde 1996. E agora passa a ter o imposto retido na fonte, que é cerca de 10%, aplicável a dividendos pagos e a não residentes, em certo caso. E também ocorrerá, seu João, a criação do imposto mínimo para pessoas físicas de alta renda, que antes não tinha, e aí é para rendimentos maiores. Falando também agora sobre a emissão de notas fiscais e as obrigações acessórias. Nas novas regras, a partir de agora, a partir de janeiro, todos os documentos fiscais eletrônicos, NFE, NFC, CTE, todos deverão destacar o IBS e o CBS conforme a nova legislação. A inscrição do CNPJ para pessoas físicas e contribuinte do IBS e o CBS será exigida a partir de julho de 2026, para fim de apuração. Sem transformar a pessoa física em empresa. Não transforma. E outras alterações que tiveram relevantes foram as obrigações e prazos. Os contribuintes e empresas devem se preparar com antecedência para atualizar os sistemas e as rotinas fiscais. É o que o seu João falou sobre a adaptação dos empresários. Tem que ocorrer essa adaptação logo agora. Exatamente. Quando chegar em julho e começar a afetar todo mundo, você já vai estar preparado, né? Eu lhe pergunto, Luan, e quem está trabalhando no sistema Simples Nacional, a empresa que aderiu ao Simples Nacional, houve alguma alteração? Não, por hora, não, ainda vai ser, essa alteração vem gradualmente. Por hora só está afetando a empresa do regime normal. Baseado em todas essas informações, a gente percebe, evidentemente, para aquelas pessoas mais leigas, que é de fato um aumento na carga tributária nesse ano de 2026. Como o empresário ele pode se comportar, como fazer para justamente isso aí não impactar negativamente no andar da sua empresa? O que eu indico é procurar seu contador, procurar se atualizar, estudar,
E hoje em dia, a gente não deixa de estudar, a gente sai da escola, vai para a faculdade, sai da faculdade, vai para pós, e com isso você vai se adaptando, vai estudando e aprendendo cada dia mais. A gente que trabalha com lei, com empresas que ocorrem alterações quase todo dia, a gente tem que estudar. E eu indico que todos os meus clientes, todos os contadores parceiros da gente também indiquem seus clientes a estudarem, a se adaptarem nessa nova lei, nessa nova reforma. Porque isso aí já está acontecendo, então não adianta, você tem que se preparar. Eu falo isso do empresário João Rafael porque a gente sabe que muita gente no país tem uma forte inclinação para sonegar algum tipo de imposto por aí. E aí muita gente pode dizer assim, não, é um acréscimo, então eu vou tirar vantagem aqui, vou dar um jeito de não entrar nessa nova carga que tem tributária. Mas, pelo que a gente percebe, as multas e tudo que vai ser aplicado a uma pessoa que não cumprir isso aí vai ser pior do que você realmente não entrar. Na minha pequena experiência, eu posso dizer a qualquer companheiro de loja, de comerciante, empresário, é que a sonegação com esse novo sistema, ela tende a desaparecer. Por que ela tende a desaparecer? Porque não há como você movimentar recursos, dinheiro, sem banco. Ou você paga via banco, porque você não pode chegar no banco agora e pagar um boleto. Eu vim pagar esse boleto, o banco não recebe. Você tem que depositar o dinheiro na conta e da sua conta transfere para o pagamento daquele boleto. Então o governo controla tudo. Então, se você me presta um serviço, eu não tenho como ir no banco, sacar um dinheiro e dizer, tá aqui, Evandro, eu vou lhe pagar em dinheiro pelo serviço que você fez. Não, você tem que emitir uma nota fiscal para mim. Porque senão, como é que eu vou ficar com saldo de caixa sem ter o saldo de caixa? Olha, para você ter uma ideia, não é mais vantagem o empresário construir um prédio, um galpão, um prédio, para botar sua loja no seu empreendimento. É melhor ele alugar. É mais prático ele alugar, porque no aluguel ele paga e entra como despesa. No caso de um prédio próprio, é o imobilizado. Tanto o valor do prédio é imobilizado na empresa, já entra como lucro. Quando ele fizer qualquer tipo de reforma no prédio, também é imobilizado, entra como lucro. Então tudo isso tem que ser repensado. Uma empresa que tem 10 caminhões fazendo seus próprios transportes, não compensa. Ela tem que ou abrir uma empresa só para os caminhões, para os transportes, ou ela vender aqueles caminhões e passar a alugar o serviço de transporte. Porque ao alugar o serviço de transporte, ele recebe uma nota fiscal pelo valor que ele está pagando. Fora isso, não há nenhuma condição de movimentar clandestinamente. Eu estou dizendo isso pela uma certa prática, mas Luan, como é contador, ele pode me corrigir caso eu não tenha falado corretamente. Isso, João Rafael, está totalmente certo. Isso fala sobre a terceirização do serviço, né? Acaba com a responsabilidade e você fica protegido sem qualquer receio de operação dentro da sua empresa. Muito bem, eu quero registrar a chegada do nosso companheiro, amigo Gilson Cândido, que deve dar o seu bom dia também, já nesse início de ano de 2026, primeiro podcast do ano. Bom dia a todos os internautas, aos ouvintes da Rádio Rural, da Rádio Cultura. Desejar um feliz ano novo, seu João, a todos os nossos ouvintes, ao senhor, a Luan, ao nosso amigo Evandro que está aqui também, e que esse ano 2026 seja de muito trabalho, muita prosperidade a todos. Gilson, viu, Evandro? Gilson já teve, assim, uma espécie, sei lá, de uma visão de que não era importante continuar sendo empresário. Ele, que foi um grande empresário aqui na cidade de Guarabira, optou por outro tipo de investimento. Graças a Deus, segue muito bem nessa área e está isento desse processo de nova tributação, como já está em vigor. Isso por conta de essa sua visão, por conta de todo esse aumento da carga tributária, Gilson? Na verdade, a gente escolheu optar por um outro caminho, por um outro mercado, né? Já que o mercado que eu atuava, aqui em Guarabira, na região inteira, no Brasil inteiro, acabou ficando muito saturado. E a gente era bem pequenininho, né? E não tinha como fazer frente às grandes redes de varejo. Então, uma outra situação. Mas, evidentemente, que a carga tributária sobre o pequeno é muito incisiva, né? E eu defendi muito isso, que o pequeno empresário ele precisa ter um tratamento diferenciado para poder tentar pelo menos competir
não é? Com os grandes. Isso é um problema realmente nacional. Eu confesso que acerca do tema agora que nós estamos tratando da nova reforma tributária, eu não consegui ainda aprofundar-me, mas tenho escutado muitas reclamações, muitas preocupações, inclusive de contadores, como está aqui Luan, de pessoas que também atuam na área pública, enfim. É um novo elemento que a gente espera que essas dúvidas espera e torce que essas dúvidas venham ser resolvidas e que a mudança no regime tributário não venha atrapalhar quem está produzindo, quem está gerando emprego, quem está gerando renda pelo país afora. A gente torce para isso porque nós sabemos, dentro da atividade que a gente exerce, nós sabemos a importância no segmento empresarial, também como um segmento que faz um grande trabalho social, né? Empregam milhares e milhares de pessoas. Você vê Guarabira, tem a indústria hoje empregando muita gente e o comércio também emprega quase igual, né? A indústria, porque nós temos grandes indústrias hoje, graças a Deus, aqui na nossa cidade, mas o comércio também emprega muita gente e a gente espera que não se torne um mecanismo que venha dificultar a atividade empresarial, né? A gente espera que tudo isso seja, ao iniciarmos esse novo ano, seja esclarecido e que as dúvidas, Luan, que são muitas, inclusive dos próprios contadores, né? São muitas mudanças. Então a gente espera e torce que isso tudo não venha prejudicar o andamento da atividade econômica do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Baseado nisso tudo, nós temos um levantamento que foi feito agora recentemente pelo Banco Central, de que a dívida pública, né, do governo federal do nosso país chegou aí à casa de 8,48 trilhões. Devido a tudo isso, e ainda mais com a questão de aumento dessa na carga tributária, não é uma contradição enorme ter aumentado toda essa dívida e ainda o governo atrás de mais impostos para justamente ver se dá para amenizar essa situação, empresário João? Eu tenho repetido e vou continuar repetindo nessa tecla. O governo sempre foi bem intencionado, porque senão não era 3 vezes presidente da República, mas ele escolheu mal a equipe econômica. A equipe econômica, ela não se toca em saber o desenvolvimento por onde começa. E a gente vê que o Brasil está se focando cada vez mais, nunca arrecadou tanto quanto está arrecadando, recordes e mais recordes mensalmente. Bate a arrecadação tributária federal, mas é mal gasto, o dinheiro é mal empregado. Então não dá para nada e fica todo mundo correndo atrás de mais arrecadação. Isso sufoca. Porque a arrecadação maior hoje do Brasil está exatamente no IOF, no movimento financeiro. Essa é uma arrecadação assustadora, porque levaram os juros ao limite máximo. Nunca se viu o Brasil com uma carga de juros tão alta como está agora. Isso inibe a modernização do empresariado, sobretudo da indústria, que não tem força para competir com o mercado internacional. Mas, Luan, mudando de assunto, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: aquelas pessoas físicas que durante sua vida adquiriram 8, 10 imóveis e fica com esses imóveis alugados, como será o procedimento a partir de agora? Porque a gente sabe que o governo exige que cada aluguel tem que ter uma nota fiscal, a pessoa que recebe tem que emitir uma nota fiscal e a pessoa que paga tem que declarar no seu imposto de renda. Você que vive de aluguel aqui em Guarabira, na Paraíba, no Brasil todo tem muita gente que vive de aluguel, né? E antes fazer recebimento em dinheiro, que hoje está acabando o dinheiro, a circulação de dinheiro tem diminuído muito. Muita gente, inclusive, vejo vários vídeos, o pessoal falando, volte a trabalhar com dinheiro. Só que é uma coisa que vai se tornar praticamente impossível. É verdade. Então você que vive de aluguel, o que eu indico prioritariamente é procurar um contador, procurar se regularizar. Abrir uma empresa. E para abrir uma empresa tem que se organizar, trabalhar direitinho para poder pagar
o imposto, que hoje a arrecadação para o governo está parecendo prioridade, seu João. Então, se regularizar. Não adianta trabalhar, tentar receber o dinheiro em mão, não dá certo. Procure se regularizar, pagar os impostos, que aí você vai ver tranquilamente. Mas o que mais me chamou a atenção é que o governo mandou um projeto para o Congresso Nacional cobrando imposto da inflação. Ou seja, como é cobrar o imposto da inflação? Digamos que a Evandro comprou há 10 anos uma casa por R$5.000 e hoje ela vale 50. Então você é obrigado a pagar essa diferença tributária, ou seja, é considerada lucro, e o governo cobrou uma taxa de 10% sobre essa diferença. Uma coisa que foi a própria inflação que criou, não é o valor do imóvel, não é esse, a inflação elevou o preço lá para cima, mas você vai ter que pagar 10%. E o Congresso Nacional, por unanimidade, aprovou. Não houve um voto contra isso. Um voto contra. A oposição, que bate muito, que faz muito barulho, muita zoada, não teve um voto sequer contra o projeto. Todos aprovaram. Então não dá para entender que tipo de representação do povo tem lá no Congresso Nacional. Ainda sobre essa questão dessa reforma tributária, eu gostaria de saber de você, Luan, qual o impacto que tem de forma negativa para quem de fato vai ter que passar a adotar todo esse sistema, o que pode se esperar para 2026, ou se de fato se organizar, vai dar para superar mais essa alta carga tributária e fazer com que a economia ela possa fluir no país. Tem esperança para de fato ter positividade em 2026, mesmo com esse acréscimo? Ocorrerá o aumento dos impostos, aí é a realidade. O que eu indico, como se proteger dentro da lei, né? Para as empresas, planejamento tributário vai ser essencial, né? Avaliar o regime tributário, se vai continuar no simples, se é simples, se vai para um lucro real ou um lucro presumido. Ter o controle real da margem referente ao lucro, avaliar, diminuir. Luan, o que mudou no lucro presumido? Houve alguma alteração de taxa no lucro presumido? A alteração se inicia agora. E já para lucro presumido, lucro real já se inicia agora a implementação só daquela porcentagem de 1%. Certo. Porque nós estamos no período de teste ainda e isso aí se ocorrerá gradualmente. Né? Por hora, só aquela porcentagem. O que eu indico também para as empresas é ter atenção ao crescimento artificial do faturamento, que muitas vezes faturamento, você sabe que não é lucro. Lucro é o que você tem de margem, então se atentar a isso, tirar todas as despesas, se atentar ao lucro. E para pessoas físicas, planejamento de rendimento, o uso correto das deduções. Muita gente declara imposto de renda sem o contador, sem o auxílio do contador. E o contador, hoje, o que tem se preparado, o que eu indico é procurar um contador para poder fazer sua declaração de imposto de renda. Não adianta você fazer sozinho, muitas vezes querendo ficar isento, porque você tende a querer a isenção e faz incorreto, daqui a pouco o governo vem e cobra. Pega na malha. Então não adianta. Procure um contador e tente fazer o mais correto possível. Lua, mas para a pessoa física vai valer também a partir do início do ano a isenção para quem ganha até R$5.000. Isso não quer dizer que a pessoa também não precise ter um certo controle, um certo planejamento nas suas ações, até para que ele não extrapole isso, desde que e se extrapolar, vai ter umas reduções também, até um certo valor de 7.000 ou 7.500. 7.350. Né? Então, a pessoa física dentro dessa faixa. Foi muito bom, Gilson, tocar nesse assunto, porque é o seguinte, digamos que você tem um emprego e você recebe R$5.000. Aparentemente, desse valor você está isento, sim, mas vamos admitir que você tem um aluguel ou preste um serviço a terceiros, e aí, em vez de 5, vai para 7. Essa diferença você vai pagar, embora com uma taxa reduzida, mas vai ter que pagar. E se não declarar, você pode cair na malha fina e pagar uma multa extraordinária de alta, né? O que eu indico para quem é pessoa física e tem seu salário até 5.000 e preste um serviço por fora é abrir uma empresa, abrir um MEI e trabalhar, porque ainda fica isento, né? Já paga o imposto anteriormente, então o que eu indico é fazer isso, abrir uma empresa e tentar trabalhar
regular, porque não adianta, o governo pega. Existe, empresário João Rafael, existe algum segmento que ele possa ter um impacto mais forte do que outro, ou isso aí está igualitário para todos? Todo o segmento da prestação de serviço direto, como hotéis, transporte e outras coisas mais que são prestação de serviço, vai receber um impacto muito maior do que a circulação de mercadoria ou a industrialização. Isso aí é notadamente, não tenha dúvida disso. A prestação de serviço é a mais atingida com a reforma tributária. Luan, pelo que eu percebi aqui, esse é um processo de longo prazo. 2026 ainda vai ser um ano de muito teste nessa nova carga tributária. Mas a partir mais ou menos de que ano vai ter esse impacto real para todos os empresários? Acredito que início de 2027 já começa a ter o impacto de verdade, né, na realidade, para todo mundo. Vai crescendo aos poucos e as empresas que têm incentivos fiscais, tanto na área estadual como na área federal, vai sendo também gradativamente reduzido esse incentivo até zerar. Em 1933 não terá mais incentivo fiscal, como também deve atingir o máximo da arrecadação do limite, né, que será 27% em todos os níveis, tanto de serviço quanto de produção. Olha, só deixando claro que a nova reforma ela não acaba com o Simples Nacional. Tem muita gente falando que acaba com o Simples, não acaba. Esse ano o Simples Nacional você continua pagando o DAS normalmente. Também não cria novos impostos, ele faz a alteração e a junção, né? No caso, simplifica. Não aumenta automaticamente a carga tributária, não aumenta. Isso aí é gradualmente, como eu disse, até 2033. E o limite continua 4.800.000 ou foi alterado de faturamento durante o ano? Creio que não houve alteração nesse processo. Empresário João Rafael, o senhor acredita que esses últimos acontecimentos, escândalos do Banco Master, envolvendo várias outras esferas, direto de Brasília, isso foi para o Poder Judiciário e é o assunto do momento. O senhor acha que isso tem impactado também na economia do Brasil no geral? De uma forma ou de outra, veja bem, nação nenhuma pode ficar isolada. Toda nação tem que ter a parceria entre outras nações. Recebe capital estrangeiro e também deve enviar capital nacional para o estrangeiro. Isso é muito natural. Com essas mudanças todas, vai inibir muita coisa. E, sobretudo, com esses escândalos que têm acontecido, também inibe ao investidor internacional vir querer investir no Brasil. Não houve alteração para Simples Nacional, o limite permanece o mesmo. Para a MEI também. Muita gente fala que no MEI fala que aumentou, não aumentou. Permanece 81 mil e o Simples Nacional em 4.600.000. E 4.800.000. Muito bem, amigos e amigas que estão acompanhando o podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael de Aguiar. Hoje, primeira edição do ano de 2026. Estivemos aqui ao lado do empresário João Rafael de Aguiar, de Luan Ponte, que é contador, e também do nosso querido Gilson Cândido, tratando desse assunto, dessa tributação que já entrou em vigor nesse ano de 2026. Gilson Cândido, muito obrigado mais uma vez por sua participação conosco. Eu que agradeço o convite para estar aqui no primeiro podcast do ano, Conversa Séria. Desejar mais uma vez um feliz ano novo a todos, né? Que apesar de toda essas alterações na tributação, que a gente possa ter um ano muito produtivo, o empresário João Rafael, Luan, e que a gente consiga continuar nessa toada de buscar gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico para o nosso município. E quando a gente fala de Guarabira, fala não só de Guarabira, fala de toda a região que Guarabira consegue impactar. E agradecer pelo convite e desejar mais uma vez um feliz ano novo a todos e dizer que estamos sempre à disposição. Luan Pontes, muito obrigado por sua participação conosco, enriquecendo nesse tema tão importante aqui para os nossos telespectadores. Agradeço o convite do empresário Rafael, agradecer a sua presença, Evandro, Gilson Cândido, dizer que é uma honra estar sempre aqui e desejar um feliz ano novo novamente a todos e estamos à disposição. Empresário João Rafael de Aguiar, final da primeira edição do ano de muitas. Quero agradecer a todos vocês, inclusive a presença do meu amigo Gilson, do meu amigo Luan, e nos deram a honra de participar também nesse último dia 31 do sorteio dos prêmios lá no Lojão Ricol.
engrandecendo exatamente esse trabalho que a gente vem fazendo, não só no Lojão Record, mas em todo o comércio de Guarabira. Eu acho que é importante a gente incentivar o comércio a cada vez mais valorizar os clientes. Eu acho que a valorização do cliente é o maior patrimônio de uma empresa. Então nós temos que visualizar sempre nessa linha. E eu quero agradecer, dizer que estou muito satisfeito. Quero mandar um abraço para minha filha Jaqueline, que sempre escuta esse podcast à distância. E dizer que em breve estarei lá fazendo uma visita a ela e aos meus netos. Um abraço a todos e um feliz 2026. E a você que acompanhou tanto através da internet quanto através das rádios, muito obrigado pelo carinho. Essa é só a primeira de várias edições desse novo ano de 2026 do podcast Conversa Séria. Até lá.